Bom dia, intercessão da meia-noite, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre sua vida, sua casa e sua família. Que o Espírito Santo te envolva, te aquece, te conforte, te proteja, porque Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso condutor. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do mau caminho, do erro. O Espírito Santo é aquele que coloca paz no nosso coração, que nos dá controle, domínio próprio, que nos dá alegria. O Espírito Santo é aquele que nos incomoda e nos leva a buscar a presença de Deus. A ausência do Espírito Santo nos leva ao fracasso, nos leva à derrota, porque ficamos desmotivados, ficamos desorientados e aí não tem como, né? Nós só vamos enxergar a derrota. Mas o Espírito Santo é aquele que nos impulsiona, é aquele que nos motiva, é aquele que nos leva a crer. O Espírito Santo foi derramado sobre nós, sobre a vida dos filhos de Deus, para que a gente consiga seguir em frente. Eu sou a pastora Marta Sueli, esta intercessão para abençoar a sua vida, ajudar você, andar com você, somar com você. Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. E hoje é domingo, e domingo é inegociável. Você precisa estar na casa do Pai. Deus, ele já preparou para você a palavra que vai de encontro com a sua necessidade. Então, entre na casa do Senhor desarmado. Entra na casa do Senhor com o coração quebrantado. Entra na casa do Senhor não procurando nada, somente para buscar a face dele. Não busque as mãos, porque as mãos nós teremos mediante a nossa obediência, mas busca a face, busca a glória, busca o poder desse Deus, busca estar relacionado com ele. Reafirme a sua aliança com esse Senhor. Ele já fez o compromisso de estar conosco. Então vamos para a igreja, vamos adorar, vamos fazer com que a nossa estadia na igreja seja o melhor momento para a nossa vida. E vamos seguir em frente, né? No nome de Jesus Cristo. Vamos lá, você consegue. Hoje a nossa oração é para a Alessandra Saraiva. Ela está fazendo aniversário. Parabéns, Alessandra. Que o Senhor possa mudar a sua vida, mudar o rumo da sua vida. Não há mudança sem que nós desejamos. Deus não entra na nossa vida e pega a gente à força e nos muda, não. Precisa de determinação, muita determinação e querer a mudança para o nosso pai mudar. Parabéns, Alessandra. E o Hugo também, filho da Fernanda, 18 anos, hein, Hugo? Agora, hein? Agora sim, né? Agora vamos trabalhar, vamos concluir faculdade, né? Que benção, você que sempre foi um menino muito abençoado. Parabéns, querido, que Jesus te abençoe muito, viu? Em nome de Jesus. Nós estamos orando para Maria Los Angeles, ela fez uma cirurgia do miocárdio, nós vamos orar para que a recuperação seja uma benção lá do Chile, em nome do Senhor Jesus, né? Vai dar tudo certo, já está dando, em nome de Jesus. Orar para o Michel faz tratamento de câncer, ele não está muito bem, precisou ser internado, está com infecção urinária, com anemia muito forte, mas nós confiamos em Deus. Enquanto tiver pessoas orando por nós, querido, vamos nos dar-se por vitorioso, porque quando uma pessoa abre a boca para clamar pela nossa vida, que chama intercessão, pode ter certeza que uma ação de amor virá do nosso Deus sobre nossa vida, porque a ordem é essa, orar uns pelos outros. Nós vamos orar também para a Carolina e o Weber, que o Senhor possa ajudar esse casal a se perdoarem para que venham cura. Né? Sem perdão, sem arrependimento, não há cura, não há restauração, não há recomeço. Recomeço somente com perdão, mas não é aquele perdãozinho que a gente faz, não, sabe assim? Perdão e joga tudo no rosto, não. Perdoar, botar uma tampa em cima e esquecer. Deixar que Deus faça tudo o que ele tiver que fazer. Né? Então, o perdão, o arrependimento, a confissão do pecado é primordial. Né? Confesse para Deus, abra o coração, jogue todo esse lixo
né, que acumula dentro da gente, joga fora, não presta para nada, vai dar mau cheiro e vamos seguir em frente, em nome de Jesus. Né? O José Carlos Calisto, ele está no CTI, problema no pulmão, uma lesão no renal, precisando de um grande milagre do Senhor. Então, vamos lá, né? Se é milagre, nosso Deus tem, em nome de Jesus Cristo. A Vera, ela precisa, né, de cura para as pernas e nós vamos orar para que o Senhor Jesus Cristo dá essa cura para a Vera. A Fernanda e o Jorge precisa também da proteção, da oração. A Maria Nilda, livramento, né? Ô Maria Nilda, é assim. Deus nos livra e a gente vai lá e pega a situação e traz de volta, né? Aí a situação fica 7 vezes pior. Nós precisamos entender quando Deus nos dá o livramento. Então, Deus dá o livramento, mas a gente não quer ficar livre, né? Então, que Deus tenha misericórdia da sua vida e te dê muita sabedoria. O esposo infartou, precisa de salvação e libertação. A Mônica, uma criancinha de 1 ano e meio, tem um tumor no cérebro. Gente, essa semana já oramos para 3 crianças com tumor no cérebro. O que está acontecendo com os nossos bebês? O que está acontecendo com as nossas crianças? Vamos clamar para que a ação inimiga, né, saia, que esse espírito de Faraó para destruir os bebês desapareçam, né? Porque nós precisamos orar com sabedoria, pedir libertação, né, de invasão do escorpião, espíritos perturbadores que perturbam, provocam medo. A mãe da Sandra, ela está com uma ferida no calcanhar, que o Senhor coloca as mãos, no nome de Jesus. E orar e mandar os parabéns também para a Igreja do Evangelho Quadrangular, lá do Pará, do pastor Benson. Oh, meu pai, 52 anos vai completar com a igreja, né, lá no Pará. Que Deus continue abençoando aquele estado, esse pastor maravilhoso, superintendente, que Deus continue protegendo e guardando, livrando de todo mal. Nós vamos para a palavra de Deus nesta madrugada. Nós vamos continuar orando para os pés, orando para as pernas, orando para o quadril, para os ossos, né? Os pés que nos levam. Que o Senhor coloque os seus pés como os da corça, leve, suave, que ele fique sempre acima das circunstâncias. Hoje eu vou orar a palavra em Mateus. Mateus, nós vamos orar aqui sobre a mulher Ciro Fenícia. Mateus 15, 21. Olha só, nós falamos desse texto. Aquela mulher cananeia, aquela mulher aquela mãe desesperada, que foi procurar o Senhor Jesus, ela não era judia. Ela não conhecia o Deus Todo-Poderoso, mas ela ouviu falar de Jesus, o Mestre poderoso que ia passar por ali, o Filho de Deus. E a Bíblia diz que esta mulher cananeia veio gritando até ele: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha filha, porque ela está endemoniada e está sofrendo muito. Olha só a posição daquela mãe. Quando ela foi clamar a Jesus, ela estava posicionada. Ela sabia o que a filha tinha. Quantas vezes a gente chega na presença de Deus para dizer: abençoa meu filho, Senhor. Abençoa. Se o seu filho está perdido, se o seu filho está mergulhado em algo ruim, como doença, como vício, então abençoar o vício, liberta meu filho. Aquela mulher, ela veio correndo e ela pediu para o Senhor: tem misericórdia de mim. Ela primeiro pediu para ela, depois ela disse: minha filha está endemoniada. Quem que estava sofrendo naquele momento? Era a moça ou era a mãe? Na sua casa, com esse problema, quem que está sofrendo? Você ou a pessoa que está te fazendo sofrer? Geralmente somos nós. Nós que temos que pagar o preço, nós que temos que cuidar, nós que temos e ainda somos humilhados. Então, a pessoa que está precisando ainda não está sofrendo, porque o sofrimento
traz arrependimento e traz humildade. Quando o sofrimento da pessoa não traz humildade, ela não está sofrendo. Então, muito provavelmente, ela não será curada, ela não será transformada, mas ela vai deixar alguém doente, com toda certeza, ela vai deixar alguém doente. Então, quando você for ao Senhor Jesus Cristo para suplicar alguma coisa a Ele, suplique para você. E aí você intercede para o outro. Ela disse: minha filha, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Como que ela sabia que a filha dela estava endemoniada? Porque ela observou, não era doença. Ela foi muito taxativa, endemoniada, possuída de espíritos malignos. E ela está sofrendo, mas eu também estou sofrendo. A mãe sofreu a ponto de sair de dentro dela mesma para ir buscar o socorro para o Senhor Jesus. E o Senhor, conhecendo o coração daquela mulher, conhecendo o coração daquela mãe, o Senhor quis experimentar a fé dela. Né? E o Senhor fez como não estava dando importância, os discípulos foram lá, despede ela. Aí o Senhor disse: não, mulher, eu não vou abençoar grego, não vou abençoar sírio, eu vim para abençoar só judeu. Em outras palavras, não vou deixar de dar pão aos filhos para dar aos cachorros. Aí aquela mulher se colocou, né, com toda a humildade, com toda submissão, com toda, né, compaixão pela filha. Ela se submeteu, ela, né, se colocou na brecha, se submeteu, se humilhou pela filha, porque isso é intercessão, né? E ela disse: ó, Senhor, que coisa. Mas os cachorrinhos também precisam de alimento. Os cachorrinhos comem daquilo que tem na mesa do dono quando cai. Jesus achou aquilo demais, né? E Jesus disse para ela: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Você observou? Não precisou da presença, não precisou da imposição de mãos, não precisou da libertação, né, com a expulsação, não precisou da unção com óleo, só precisou de uma palavra de arrependimento daquela mãe, de humildade, e da palavra que Jesus Cristo libera. Agora eu vou dizer para você, querida igreja da meia-noite, a palavra de Jesus já está liberada na Bíblia. Lá para aquela mulher cananeia, precisou da presença do Senhor Jesus em Tiro, lá no lugar na aldeia. Mas hoje não precisa mais você estar na aldeia. Jesus passou pela morte e crucificação para te libertar. E ele ressuscitou. Ressuscitando, ele está no seu coração, ele está aonde você clama, ele está dentro de você. Então, use essa presença gloriosa, se submeta a ele e creia na cura do seu filho, na cura da sua família, na cura do seu casamento, na libertação da sua vida, da sua mente. Por isso, intercedemos. Intercedemos porque confiamos na palavra do Senhor. Vamos orar nesta madrugada. Coloca aí a sua água, né? A água para os seus pés, a água para a sua casa, né? E vamos perseverar, queridos. Uma coisa que a gente faz que não devia fazer de jeito nenhum é dizer assim: estou orando tanto e não vejo nada. Não fale isso. Quando você falar isso, você volta para o final da fila, né? Usando uma palavra assim para você entender, porque isso é descrença. Você não acredita que Deus pode fazer? Ele está fazendo do jeito dele. Então nós temos que crer, né? O jeito dele, como que é, não precisa você saber. Você só vai ver. O jeito dele é eterno. Quando ele faz, ele não deixa nem vestígio. Ele faz e fica feito, né? Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, nesta madrugada, no nome de Jesus, eu levo toda a igreja da meia-noite na tua presença, levo diante do Senhor, levo, Senhor,
as pessoas que estão enfermas, doentes, os necessitados, de final de semana, a gente não tem muitos nomes, mas a necessidade está perene no mundo, e eu levo diante do Senhor as necessidades dos teus filhos, levo, Senhor, aqueles que estão com dor extrema, aquele que está, Senhor Jesus, na UTI, e que os médicos olham, Senhor, e já fez de tudo, eles são limitados, porque o Senhor é o dono da vida. Oro, Senhor, por aqueles que estão no Brasil e fora do Brasil. Oro para aqueles que estão desesperados, aflitos. Oro, Senhor. Aquela mãe se colocou diante da tua presença para dizer: misericórdia de mim, Senhor, misericórdia de mim, porque há problemas na minha casa, há problemas na minha família, há problemas com os meus filhos. E nesta madrugada nós os colocamos diante do Senhor para dizer: misericórdia de nós, Senhor, misericórdia de nós, misericórdia da nossa vida, misericórdia da nossa casa, da nossa família. Temos problemas, Senhor, temos problemas que não está na nossa alçada de resolver. Temos problemas, Senhor, que nós não conseguimos resolver. Por isso nós estamos pedindo a misericórdia. E olha, Senhor, que maravilha hoje. O Senhor não vai dizer para nós: não vou deixar de abençoar os judeus para abençoar vocês, porque o Senhor morreu por nós. O Senhor morreu pelos gentios, o Senhor morreu por todos os filhos que acreditam no Senhor. Então hoje, pela sua palavra, nós vamos até o Senhor, pedindo que esses pés sejam restaurados, pedindo que esses joelhos sejam restaurados, pedindo que esses nervos, esses tendões, esses ossos sejam restaurados, pedindo que esse artrite, esse reumatismo saia desses ossos, pedindo que o Senhor purifique esse sangue desta anemia, tirando esta infecção aonde ela estiver, se ela estiver no sangue, se ela estiver na carne, na pele, nos ossos, que toda infecção seja agora bloqueada, paralisada no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, pedindo que a graça do Senhor esteja sobre cada mãe, sobre cada esposa, sobre cada esposo, sobre cada pai, em nome de Jesus. Nos dê fortaleza, nos dê resiliência, nos dê, Senhor Jesus, perseverança. Esteja conosco, Espírito Santo, para que nós possamos ver o milagre do Senhor. Coloca nesta água o bálsamo, oh, Senhor, o bálsamo de Gileade, aquele bálsamo que cura, o bálsamo do céu, o bálsamo que curou os teus filhos quando veio do exílio. Eles estavam todos doentes e o Senhor deu um bálsamo medicinal, como está escrito lá em Jeremias. Senhor, não tem a receita dele aqui na terra, mas tem no céu. E esse mesmo bálsamo que seja derramado nesta água, Senhor, para curar esses rins, para curar esse fígado, para curar esse baço, para curar esse pâncreas, para curar esse coração, para curar esta mente, para curar, Senhor, as cartilagens, para curar esses pés, para curar esses dedos, Senhor, para dar saúde para esse corpo, no nome de Jesus. Que ao beber desta água, ao passar esta água, os teus filhos vejam o milagre do Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos, Senhor, nesta semana, vamos falar sobre cura divina, que é a terceira doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular. A doutrina, Senhor, da cura é aquela que vem do céu, é aquela de milagre, aquela instantânea, aquela que a gente não explica, mas que a medicina atesta. Eu oro, Senhor, consagrando estas águas, as águas, ó Deus, que saram, que vai sarar essa casa, porque nós temos fé no Senhor Jesus. Dê a todos os meus irmãos um excelente domingo, um domingo abençoado para a glória do teu nome. Senhor, nos dê capacidade, nos dê responsabilidade, nos dê, Senhor Jesus, domínio próprio, nos dê, Senhor, porque nós vamos passar pelo fogo, sim, vamos passar pela água, sim, e quando chegar do outro lado, vamos fazer como fez as mulheres, como fez o povo
povo de Israel, quando eles conseguiram atravessar do outro lado do Mar Vermelho, chegar a pé seco do outro lado. Os inimigos não o alcançaram, mas eles puderam cantar o hino da vitória. E nós cantaremos também para a glória do teu nome. Eu oro abençoando toda a igreja da meia-noite, de norte a sul, de leste a oeste. Senhor, em nome de Jesus, os brasileiros, os que estão fora do Brasil, aqueles, Senhor, que moram em outros países, na Alemanha, em Portugal, na Itália, na Espanha. Senhor Jesus, são muitos países que ouvem o áudio da meia-noite. Eu oro para que a misericórdia do Senhor encontre todos eles. Abrace com um abraço restaurador, um abraço paternal, um abraço fraternal, um abraço, Senhor, que vai colocar teus filhos de pé para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Igreja da meia-noite, vamos lá? Vamos vencer mais uma semana? Vamos vencer para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Você pode, você consegue. Você é o melhor de Deus na face dessa terra. Um forte abraço. Eu amo vocês.